Olá. Segue o exercício do livro Holiday, capítulo 4, exercício 30. Vamos lá. Uma bola de futebol é chutada a partir do chão com uma velocidade inicial de 19 metros por segundo em um ângulo para cima de 45 graus. No mesmo instante, um jogador a 50 metros de distância na direção do chute começa a correr para receber a bola. Qual deve ser a velocidade média do jogador para que alcance a bola imediatamente antes de tocar o gramado? Bom, vamos lá. Com os dados fornecidos no exercício, já vamos aqui colocar uma simbologia da distância total, nesse caso aqui, para ficar mais claro aqui. Bom, aqui é o ponto zero, né? Onde que a bola está sendo lançada, com um ângulo de 45 graus, né? Aí a gente tem aqui a velocidade, né? Que é os 19,5 metros por segundo. Bom, beleza. A gente tem um jogador, vamos pôr uma simbologia dele aqui. Ele tem que chegar nesse ponto aqui, que a gente não sabe da onde a bola vai cair, um ponto qualquer. Saber qual que é a velocidade média que ele vai gastar para ele estar chegando até esse ponto, dada pela velocidade média, que é ΔX por ΔT. Beleza? ΔX ainda não é conhecido. A gente tem parcialmente esse valor. Então ele vai ficar subentendido assim, que são 55, que é essa variação que a gente ainda não conhece, dividido por ΔT. Beleza? Como a gente ainda tem que achar essa distância aqui, que é o ΔX, né? E a gente também não tem o ΔT. A nossa estratégia aqui nesse caso vai ser o seguinte: a gente precisamos achar esse tempo que essa bola demora para cair nesse ponto aqui. Nesse caso a gente vai estar usando a função horária no eixo Y. Achando pela função horária, a gente irá achar o tempo. Com esse tempo, a gente estará aplicando ela no eixo, na mesma função, só que aplicada ao eixo X, né? Nesse caso aí é a mesma função, só que só muda essa variável. E nessa função do eixo X, a gente vai achar a distância. Beleza? Então vamos para os cálculos algébricos aqui, para a gente estar desenvolvendo desenvolvendo essa estratégia aí. Beleza? Segue aí a função horária no eixo Y, V0 igual a YT mais AYT ao quadrado dividido por 2. Bom, nessa equação aqui a gente não vai estar utilizando, porque o Y aqui nesse caso, né, o inicial aqui ele já é zero, né? Esse aqui também a gente não vai utilizar. Vai ficar assim, vai ficar zero igual V0 YT mais AYT ao quadrado dividido por 2. Ou seja, esse cara aqui, esse termo todo aqui, a gente vai lançar para o outro lado da fórmula. Quando a gente fizer isso aqui, ele vai ficar negativo. Bom, outro quesito também. Aqui ele tem dois termos que a gente vai poder estar encontrando, porém um não vai nos interessar nesse caso, que é esse aqui. A gente corta aqui, e aí a gente quer achar só T, porque T0 nesse caso tá aqui. Esse aqui a gente não quer saber, não nos interessa. Então vai ficar V0Y V0Y mais AYT ao quadrado dividido por 2. Bom, beleza. Aqui é só a gente substituir os valores e tá colocando em V0, substituindo, colocando o seno, né? O seno de 45 graus dividido pela
o menos 2, né, no caso, a gente vai ter que fazer o artifício algébrico aqui para estar fazendo aplicando na fórmula. Beleza. Ele vai ficar assim. Vai ficar V0, y igual a y t dividido por 2. Aí nesse caso a gente vai jogar o t, porque como a gente quer achar o t, o t ele vai vir para cá e vai ficar. O menos 2, o 2 que estava aqui embaixo, ele vai vir para cima, vai ficar negativo porque o menos do V0 y aqui vai vir para cá, a gente vai estar invertendo. E vai ficar V0 y dividido pela aceleração y. Beleza. Esse cara aqui é o V0 e vai ser esse cara aqui vai ser o seno de θ nesse caso. É que eu não vou colocar aqui para não poluir muito aqui, senão vai ficar muito cheio aqui, não vai caber no quadrinho aqui. Senão já tá ruim de visualização aqui, eu vou encurtar um pouco aqui. Nesse caso, o A, que foi definido que a aceleração nesse caso aqui vai ser negativa para baixo. Então vai ficar menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E vai ficar assim, então, vai ficar menos 2 vezes o seno, né? Que no caso aqui é o V0, então vai ficar o seno de θ, dividido, tudo isso dividido por menos 0,8. Vai ficar menos 2, 19,5 metros por segundo, que isso daqui é a velocidade, aquela velocidade que foi dada aqui no princípio aqui, né, o 19,5 metros por segundo, vezes o seno, 45 graus. Beleza. Dividido por menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, isso aqui vai ficar menos 2,81 segundos. Beleza, encontramos o tempo. Perfeito. Agora nós vamos pegar esse tempo e vamos aplicar naquela função que já foi dito desde o princípio, que foi adotado para a estratégia que a gente já tinha definido desde o princípio, certo? Que daí no caso aqui a gente vai usar a equação, só que a equação horária em x. É só substituir os valores mesmo. A gente vai colocar aqui para ficar mais claro aqui de entendimento aqui toda a equação V0x, né? V0xt mais axt ao quadrado dividido por 2. Só que aqui é o seguinte, esse cara aqui não tem aceleração porque ele está no eixo horizontal, então ele não tem aceleração. Então esse termo todo aqui a gente já cancela aqui. Esse x0 aqui também a gente cancela. Esse aqui não vai ter serventia nenhuma pra gente. Então a gente vai ficar com essa equação aqui. Então aqui só para ajeitar a equação, esse x aqui a gente já vai determinar para ele ficar como ΔX, que é o que a gente precisa para substituir na equação da velocidade média. Bom, vai ficar assim, ΔX igual velocidade inicial em x vezes t. Aqui é só a gente substituir os valores aqui. Então fica assim. V0. Aí aqui nesse caso aqui é o cosseno, já não é seno, a gente vai usar o cosseno aqui porque ele está no eixo horizontal. Aí é só fazer a decomposição. Beleza. Cosseno de θ vezes t. Perfeito. Aí vai ficar assim, substituindo os valores, que aqui a velocidade zero já é 19,5 metros, né, por segundo, vezes o cosseno de 45 graus, vezes 2,81, que é o tempo que a gente já achou aqui na equação anterior aqui da equação horária em y. Beleza, achamos aqui. Esse aqui vai ficar 38,7 metros, que é a distância que a gente precisa para a gente estar substituindo na equação da velocidade média. Substituindo aqui na equação da velocidade média vai ficar 55 menos 38,7 menos o 55, dividido pelo tempo que a gente já achou aqui. Vai ficar igual 5,8 metros por segundo. Bom, aqui ele deu em metros por segundo, mas aqui se a gente quiser apanhar em quilômetros, né? Em quilômetros ele vai ficar assim, ó. Vai ficar 20,88
quilômetros por hora. Para ficar melhor para a gente estar visualizando. Beleza? É isso aí, pessoal.